Marcela Cunha, querida, tu sabe que eu mudei todo o script ali porque eu queria te entregar esse prêmio, né? Ai, meu Deus, já, é vendedor, né? É vendedor, já começou. Marcela, quero te parabenizar, te entregar aqui o prêmio de melhor escritório digital Direito Internacional de 2024. Ah, muito Parabéns. obrigada, muito obrigada. E me fala uma coisa, me explica, aqui tu atribui esse prêmio, né? O que tu entende que em 2023, como que o escritório desempenhou e o que tu atribui esse prêmio hoje? Então, né, o nosso escritório ele é de origem previdenciária. Só que no previdenciário já há muitos anos, somos dinossauros do digital. Então já iniciamos em 2018 com o digital. E pelo previdenciário, nós conseguimos ter uma abrangência nacional muito forte, o que nos levou a ter uma abrangência internacional. E por causa das demandas previdenciárias, começaram a vir muitos clientes do exterior com demandas que a gente não atendia. E aí, com base na cultura do escritório, né, de auxiliar pessoas e de entender as dores delas para tentar auxiliar, nós vimos que tinha uma demanda muito grande de pessoas que necessitavam de auxílio jurídico na parte de nômades, refugiados, naturalização aqui no Brasil, que não tinham, que não conseguiam fazer isso aqui e estavam nos achando devido ao alcance que a gente tinha por causa do previdenciário. E com base nisso, a gente resolveu criar, expandir o escritório para uma área nova. Então, nosso escritório hoje atua apenas no previdenciário e internacional, com base na demanda dos nossos clientes. Então, a gente foi vendo muitas dores deles e resolveu criar essa estrutura. E fico muito feliz de receber esse prêmio de verdade, porque quando a gente faz algo novo, sempre dá um frio na barriga, sempre dá um medo para saber se dá certo. E esse prêmio é a concretização de todo o trabalho árduo que a gente teve por anos. E ano passado, em 2023, a gente conseguiu tirar alguns sonhos do papel e colocar em prática. Então, acredito que o prêmio venha disso. Muito bacana. Marcela, me fala uma coisa. Quando a gente fala sobre o direito internacional, e principalmente o público que vocês estão atingindo hoje, a cultura influencia muito, né? A cultura de cada lugar, a forma como você vai encantar o cliente, né? Ela é feita de formas diferentes, dependendo da cultura do lugar. Assim, isso... Como que é o trabalho interno da Kids nesse sentido, assim, de estar mais próximo do cliente, de estar entregando realmente um atendimento mais especializado? Assim? Eu fico até feliz de fazer essa pergunta, porque foi algo que quando a gente sonhou e estruturou com esse setor, a gente teve muito cuidado. Por quê? Né? Eu não falo várias línguas, mas a gente teve cuidado de, ao contratar pessoas para trabalhar nesse setor, primeiro, pessoas que tivessem com a nossa cultura alinhada, que foi a essência de abrir um setor internacional, e segundo, pessoas que tivessem a língua fluente. Então, várias línguas para que a gente consiga atender essas pessoas. Segundo ponto. E terceiro ponto foi essa setorização de pessoas que a gente contratou, advogados que a gente contratou para trabalhar no internacional, também teriam que estar alinhados com os valores de cada país, com a cultura de cada país. Então, a gente pensou muito em tudo antes de criar o setor no escritório, contratando pessoas que, além de falar a língua, né, dos nossos clientes, das pessoas que chegam até nós, que conheçam a realidade deles, que estudem a cultura deles, para que consigam trazer esse acolhimento. Porque a gente veio de essência da previdência, de assistencialismo. E a gente sabe que assistencialismo no Brasil requer um cuidado, requer uma conversa, uma empatia, e a gente espelhou isso no direito internacional, buscando com que esse cliente se sinta à vontade no nosso escritório, fale a língua dele e que a gente consiga compreender a cultura dele, isso é o mais importante. Então a gente teve todo esse cuidado ao contratar as pessoas e principalmente ao treinar a equipe e fazer um treinamento constante para que isso não se perca. E quanto ao aspecto da tecnologia em si, né? Como que a tecnologia tem influenciado nisso, nesse trabalho de vocês e eventualmente influenciou no prêmio, na forma como vocês receberam o prêmio? Sem dúvida. Primeiro que se não fosse a tecnologia, a gente não teria o setor, a gente não teria aqui, porque foi com base nas tecnologias que a gente teve, nos softwares que a gente usa, que a gente conseguiu chegar a essas pessoas. Então imagina, a gente tem clientes da Síria, refugiados da Síria. Como que eles conheceram o escritório? Como que eles chegaram até nós? Foi pelo meio digital. Se não fosse isso, a gente não conseguiria ter um setor, a gente não conseguiria ter fechado mais de 300 contratos no ano de 2023, quase R$1 milhão em honorários iniciais nesse setor. Como que a gente alcançou esses clientes? Com tecnologia. Então, a gente utiliza softwares, e não só softwares pensando em vender, pensando em contratos, mas para alcançar essas pessoas que precisam dos nossos serviços. Então, a gente tem, sim, uma estratégia de marketing, a gente tem
softwares que a gente utiliza para alcançar essas pessoas, mas sempre também com contato humano por trás. Pessoas que fazem conteúdo voltado para eles, né? E toda a segmentação que a gente tem no escritório. Mas na parte digital, se não fosse o digital, a gente não teria o setor, nós não teríamos clientes, não teríamos esses contratos e nada teria acontecido. Então, devo tudo ao digital, o nosso escritório ele é 100% digital, a nossa equipe é home office. Hoje, no setor internacional, nós temos uma pessoa da equipe que nem no Brasil mora, então ela é nômade digital. Então, é algo assim que é um sonho que a gente teve, que hoje a gente consegue aplicar e mudar muitas vidas. E é por causa do digital, sem dúvidas. Pode ser que algum dos nossos ouvintes agora tenha um escritório que tem sede física em um local mais remoto, né? Ou que tem uma população, a cidade onde ele se encontra tem uma população mais reduzida. O que tu diria, como tu aconselharia, né, a esse gestor, a esse CEO, ele se posicionar frente ao digital hoje, principalmente com essa evolução que está tendo tão forte, né, da transição dos escritórios para o digital? O que tu recomendaria para eles, assim? Eu acredito que, assim, o digital, ele é muito disruptivo e ele trouxe acesso a pessoas que talvez não conseguiriam chegar a patamares que hoje chegam por causa do digital. Eu, Arthur, sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que eu amo, Santo Antônio da Patrulha, e lá a gente tem a cultura de escritórios tradicionais que tu alcança, né, as pessoas que estão ali. Geralmente, quando tu se forma, tu sai da faculdade, tu é filho de algum advogado, tu já tem uma estrutura, então tu está sólido ali. Se não houvesse o digital, essa seria a realidade. Hoje, com o digital, uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Pará, de qualquer lugar, de uma cidade remota, como você falou, tem as mesmas oportunidades que nós, que estamos aqui na capital, de qualquer lugar. Então, o digital, ele veio, na minha visão, né, na minha visão, ele veio para trazer de uma forma igualitária as possibilidades para todas as pessoas. Então, quem hoje está começando, que está num lugar remoto, entenda que o digital ele não é o futuro, ele é a realidade. Está acontecendo, a gente está aqui num baita evento com muitas pessoas que mudaram as vidas, os negócios por causa do digital. Então entender que isso não é o futuro, isso é agora, que se tu não faz, tu tem que fazer. É realidade, não tem como fugir, e que isso vai te abrir portas e que isso vai ser bom. Então eu hoje, né, nessa realidade, investiria muito em focar numa área que eu goste, uma área que me desperta interesse, porque isso é o principal, tu ter amor pelo que tu faz, conseguir fazer isso de uma maneira efetiva, que te deixe feliz, e a partir disso, focar, estudar marketing segmentado para advogados, o que é muito importante, porque é totalmente diferente, e começar a construir uma carreira e não só numa mídia, mas em todas as mídias, porque o digital não é um canal de comunicação, é um conjunto de vários canais que tu tem que estar presente. E isso vai te levar a lugares que tu jamais sonhou. O fato de vocês nicharem muito no previdenciário influenciou? Alguns escritórios, eles quando entram no digital, eles procuram ir para várias áreas, né? Ou para vários produtos que têm, às vezes, um ticket mais elevado, um valor agregado. Mas a estratégia de vocês foi um pouco diferenciada. Vocês foram bem nichados ali no previdenciário, agora vocês abriram recentemente para o internacional. Isso fez diferença? Ou você acredita que, independente da área de atuação, investir em vários produtos ao mesmo tempo no digital também faz sentido, pode dar certo? Isso é uma opinião muito pessoal, né? E eu acredito que no digital, cada vez mais, tu tem que ser muito nichado. Muito nichado. Isso não só no digital, mas pra vida, né? Quando a gente pensa num médico, tu quebra o pé, tu não vai querer ir no clínico geral, tu vai querer ir no ortopedista. Então, tu procura alguém qualificado e nichado. No direito é a mesma coisa. Hoje a gente tem diversas áreas, diversas possibilidades. Então, no digital, hoje tem muitas pessoas fazendo, tu precisa se destacar. Para tu te destacar, é muito mais difícil tu ser um generalista do que tu ser um especialista. Então, até o meu conselho para quem está iniciando agora ou quem quer pensar no digital encontre uma área que tu tenha paixão, que tu tenha vontade de fazer, que tu tenha conhecimento de fazer e faça e niche, né? Faça uma hiper especialização. No nosso caso, dentro do previdenciário, a gente não atua com todas e qualquer demanda no previdenciário. A gente tem uma esteira de produtos que a gente atua porque nós somos hiper especializados. A gente quer fazer aquele processo de uma maneira completa. A gente quer fazer cada etapa daquele processo da melhor maneira possível. Isso reflete na nossa equipe. A nossa autogestão, os nossos colaboradores, eles não fazem todas as etapas do processo. Cada pessoa faz a sua parte. Quem faz coleta de provas, só faz coleta de provas. Quem faz administrativo, só faz administrativo. Isso é uma hiperespecialização dentro da gestão de negócio. E na parte de marketing e campanha, eu acredito a mesma coisa. Para você se destacar, você tem que ser nichado e não é só ser advogado internacional. Advogado internacional que trabalha com naturalização, por exemplo, ou com reunião familiar,
ter algo assim para que você consiga te destacar e a partir dali você ter uma esteira de produtos que conversem com aquela comunicação principal. Muito interessante isso que tu falou, e eu fiquei pensando aqui sobre um aspecto que eu acho que todo mundo que está aqui no digital, está mais presente, tem a Kids como referência, né? A Kids está sempre na vanguarda, trazendo formas inovadoras de lidar com a gestão no dia a dia. E tem uma coisa bacana que eu tenho acompanhado, não sei se você vai poder falar, se é segredo de Estado, mas eu queria saber de ti sobre a estratégia de vocês, tanto na gestão horizontal, né, sobre a autogestão que você acabou de comentar, mas também sobre o aspecto do sucesso do cliente, da área de sucesso do cliente. Eu sei que vocês implementaram recentemente, né? Você pode contar alguma coisa pra gente sobre isso? Claro, eu sou bem fofoqueira, se não pudesse falar, eu falaria agora, eu sou fifi. Bom, a gente acredita muito nisso que tu falou, né? A nossa gestão do escritório, como eu até comentei, ela é autogestão. Então, a gente trabalha com setores que, na realidade, são círculos. E os círculos, eles são autônomos e independentes entre si. E cada círculo, que seria, em tese, os setores, eles têm autonomia de se autogerenciar e fazer a tomada de decisão. Então, não é hierárquico. A ordem não chega de cima. A ordem, ela é compartilhada entre todos, entre uma tomada de decisão democrática. Então, esse é o nosso sistema de gestão de escritório, né? E aí, com base nisso, a gente organizou o escritório, os colaboradores, e agora a gente está focado no cliente, né? Não que a gente não tivesse antes, mas agora a gente está fazendo uma hiper especialização, a gente está focado mesmo. Tem um outro olhar que vocês Tem outro olhar, e com isso a gente implementou o embarque do cliente, né? Então, a gente cuida muito, porque o nosso processo inicial, que é o marketing, análise de casos, o cliente fechar o contrato, ele é bem redondinho, mas a gente não quer que o cliente feche um contrato e fique desamparado dentro do escritório. Não é essa a nossa ideia. Então, a gente implementou o embarque do cliente. O que seria isso? Bom, depois que o cliente ele fecha o contrato, ele vai ser acompanhado por uma equipe especialista em atendimento. Então, a equipe de atendimento não peticiona, não faz audiência, não fecha contrato, não faz protocolo, não. Ela atende ao cliente. São pessoas especializadas em direito, claro, mas que trabalham com treinamento de psicologia, né? Então, a gente tem em cada círculo que a gente chama, que eu te expliquei, a gente tem treinadores e líderes. O treinador do círculo de atendimento, ele vai treinar aquelas pessoas para atender melhor, então vai falar de psicologia, vai falar de comunicação não violenta, tudo isso por causa da experiência do cliente. E aí, com base nisso, a gente faz o embarque. Depois que ele fecha o contrato, ele entra no nosso escritório, ele faz uma espécie de onboarding. Dali a 2 dias, a equipe de atendimento entra em contato com ele e marca uma reunião por videochamada para reiterar todos os procedimentos do escritório. E assim, o cliente não fica ansioso, o cliente não fica com expectativa de algo que pode ou não acontecer, porque a equipe de análise inicial que fechou o contrato já explicou, mas a equipe de atendimento acolheu. Então, agora a gente está fazendo essa acolhida do cliente, focado realmente na experiência dele. Porque sem o cliente, a gente não tem negócio, nada funciona e não teria propósito, né? Então, a gente precisa que o processo seja bem feito, isso é fato. Então, toda equipe tem treinamento, mas a equipe de atendimento precisa dar segurança para o cliente e precisa trazer acolhimento. Por isso que implementamos o embarque, que são as reuniões. A gente tem treinamentos para a equipe de atendimento e uma equipe especialista em atender clientes e também em direito. Sobre o sucesso do cliente, a gente sabe que isso perpassa por todas as áreas, né? Então, desde o comercial, desde no atendimento, a produção jurídica, né? Em qualquer momento ali a área de sucesso do cliente vai estar envolvida em fazer esse embarque, né? Fazer esse contato ali também com o cliente. Mas sobre a ótica do comercial, eu sei que você é especialista, presta consultoria em fechamento de contrato, e eu queria entender assim, que dicas tu dá para o escritório que precisa trabalhar mais o comercial, por onde começar? Assim, que ferramentas, que tecnologia, os procedimentos que você acha que isso aqui você não pode esquecer, né? O que faz? Primeiro, né, tem que pensar que o escritório de advocacia é um negócio, é uma empresa, e toda empresa precisa de um setor comercial. Isso é o coração da empresa. Sem contratos, tu não tem trabalho, nada vai funcionar. E eu vejo que muitos gestores de escritório não gostam da palavra fechamento de contrato, não gostam de falar de vendas, porque tem algum tipo de preconceito. Isso não existe. O escritório de advocacia é uma empresa e essa empresa precisa do setor de fechamento. E o setor de fechamento, na minha concepção, que é a tua pergunta inicial, eu acredito que não deva ser uma pessoa que está preocupada com back-office. Tem que ser uma pessoa especialista naquela função de fechar o contrato.
Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, entender que precisa de um setor de fechamento de contratos e que esse setor precisa ser específico, precisa ser estruturado e tem funções específicas, como SDR, que é o pré-vendas, e o fechador, que vai fazer análise do caso e fechar o contrato. Então, o primeiro passo é estruturar o setor, com cada função, com cada etapa direitinho, e a partir disso, a gente precisa de ferramentas para nos auxiliar, né? Estamos em 2024, a gente tem muita coisa para nos auxiliar. E tem algo que use, não é porque eu estou aqui, né? Mas sem isso eu não conseguiria trabalhar, que é o ADV Box. Então, para o comercial, a ADV Box é muito importante, porque a gente faz o nosso gerenciamento de tarefas e toda a orientação que eu passo para a equipe comercial do escritório, ela parte da ADV Box. Então, são tarefas específicas para que quando eles atendem um cliente, eles façam o primeiro contato, depois eles gerem uma conexão. E tudo isso é registrado na ADV Box para que eu consiga acompanhar e em tempo real eu consigo também acolher a nossa equipe para auxiliar se tiver algum aconselhamento, se precisar de algum aconselhamento, se precisar de algum auxílio. Então, utilizar a ADV Box como gestor de tarefas e CRM é muito importante. Porque o CRM no comercial é tudo. Sem o CRM, a gente não consegue trabalhar no comercial. A gente não consegue entender as etapas, aonde o lead está fugindo, aonde o lead está deixando de converter, qual é a dor que a gente tem no escritório. Pode ser em várias etapas. Como é que eu sei como gestora? Olhando o CRM, entendendo as etapas dele. Então, hoje, para mim, a principal ferramenta que eu utilizo para fechamento de contrato é o ADV Box, principalmente a gestão por tarefas e o CRM. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, que eu já estou passando do tempo. Ah, meu querido! Mas eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aqui. E tem tido uma polêmica muito grande no âmbito do digital sobre o aspecto da produtividade no remoto, né? E eu sei que a Kate trabalha 100% home office, né? 100% no digital. Tu acha que isso afeta a produtividade principalmente da equipe comercial, né? Que eu acho que é a área que tu tá mais ali à frente, mas principalmente no comercial, sobre o aspecto da produtividade, isso influencia positivamente, negativamente? Qual que é o teu parecer sobre isso? Se fosse negativo, a gente não tinha escritório, a gente não tinha um negócio tocando, não estaria nem aqui falando contigo hoje, né? O nosso escritório, ele já é 100% digital há muitos anos. Em 2018, a gente fechou o balcão. Hoje, a gente tem mais de 40 colaboradores, totalmente home office, e uma equipe comercial de mais de 12 pessoas. Se não funcionasse o home office, não funcionasse a produtividade de gestão por tarefas, eu não conseguiria manter essa estrutura, a gente não conseguiria nem funcionar. Então, eu acredito sim que tem um diferencial e ele não é negativo, ele é positivo, principalmente no comercial. Por quê? Porque diferente do que muitas pessoas pensam, eu acredito que o comercial precisa ter tranquilidade para poder trabalhar. Você imagina que nós estamos aqui numa sala e aí vão ter 5, 6 fechadores falando ao mesmo tempo. Comercial é a comunicação. Você precisa falar e comunicar o tempo todo, seja em reunião por vídeo, seja em ligação, seja por áudio. Você imagina eu falar e você falar e o outro falar, vou parecer um call center. Vai ficar uma bagunça. A gente está falando de advocacia, a gente está falando de vida de pessoas. Então eu preciso ter um lugar calmo e tranquilo que as pessoas não atrapalhem, que não tenham intervenções. Isso no home office é muito, muito mais tranquilo de conseguir. Então esse seria o primeiro ponto favorável. Segundo ponto favorável é que se tu tiver uma boa gestão e uma boa estruturação de recompensas e engajamento da equipe, o home office vai funcionar muito bem. Então as pessoas vão estar mais felizes, mais motivadas, vão render mais, vão produzir mais, vão entregar mais. E isso é bom pro colaborador e é bom para a empresa. E pro comercial, eu te digo assim, sem medo de errar, que é muito bom o home office, né? Todas as objeções que as pessoas poderiam ter do montar um comercial no escritório físico, a gente quebra fazendo no home office, não tem problema, né? Se o problema é a estrutura, bom, a gente faz um cenário na casa do colaborador, manda um microfone, câmera, me importo muito com isso, né? Porque a imagem é o respeito que tu vai passar para o cliente. Então as pessoas têm que estar com uma postura na reunião, tem que estar com uma câmera boa, um microfone bom, a gente entrega isso para o colaborador, né? O custo agregado é baixíssimo e o resultado é excelente. Então, eu acredito que o home office, no comercial principalmente, é extremamente vantajoso. E outro ponto, Arthur, que quando a gente trabalha em home office, a gente não se limita à região territorial. Então, eu consigo captar talentos de qualquer lugar. Eu não estou presa a uma região que precisa ir ao meu escritório. Tem pessoas hoje no nosso comercial que estão no Ceará, que estão no Rio Grande do Sul, que estão em diversos lugares. Por quê? Não me importa onde ela mora, me importa quem ela é, se ela tem aquele talento para comercial e se ela gosta daquilo. Então, eu poderia passar aqui horas te falando dos benefícios de fazer o home office para o comercial no direito.
Mas vocês entenderam por que eu sou fã, né? Marcela, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo Imagina, prêmio. meu querido. Sucesso. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Até a próxima. Até mais.